Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer uma massa de pizza. Não tem mistério algum. O que vocês vão precisar? De fermento biológico. A primeira coisa, ó, esse daqui, desse tipo aqui. Fermento biológico, que é para fazer pão, pizza, qualquer tipo de massa, tá? O de bolo é o químico, o pra massa de pizza é o fermento biológico, tá certo? Para não errar mais. E aí, pessoal, nós vamos precisar de uma colher de sopa deste fermento aqui, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui dentro do nosso bowl, da nossa bacia, uma colher de sopa desse fermento e nós vamos precisar de uma colher de açúcar, pode ser qualquer açúcar, o refinado, o cristal. Aqui eu tenho demerara, tá? Pode ser o mascavo também, sem problema. Uma colher de sopa e 50 ml de água morna. Não é muita coisa, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Aqui tá a dica da Nutri, tá? Você vai pegar e misturar bem isso daqui, até desmanchar bem esses grumos que o fermento deixa. Então, você não precisa ter dó nesse momento. Pode mexer bem, tá certo? E aí, em poucos segundinhos, ele já se dissolve. E daí, você só ajeita aqui nos cantinhos, tá? Pra ficar tudo bem dentro daquela aguinha morna que a gente colocou, tá, pessoal? Outra dica, a água não pode ser gelada, senão não vai demorar séculos para fermentar. E a água não pode ser muito quente, assim, tipo, pelando. Por quê? Porque senão vai matar as suas colônias aqui de bactérias, que é o que o fermento faz, é uma colônia, né? De bactérias do bem. Então, pessoal, nós vamos deixar isso aqui triplicar praticamente de tamanho, demora mais ou menos uns 10 a 15 minutos, dependendo da região onde você está, se é muito quente ou muito fria. Se é mais quente, vai demorar menos tempo. Se a região onde você mora é mais fria, vai demorar mais tempo, tá certo? E aí, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês essa misturinha aqui que a gente fez já crescidinha, que daí vai se chamar esponja, tá certo? E agora, pessoal, que a nossa esponja aqui já triplicou de tamanho, vocês podem ver que tá bem mais crescidinho aquele líquido, ele até fica mais firme, né, do que estava no início. Agora, nós vamos dar procedimento, continuidade na nossa massa de pizza aqui. Vocês vão ver que é bem simples e fácil. Agora, nós vamos acrescentar uma colherzinha de chá de sal. Aqui eu tô usando o sal do Himalaia, mas pode ser qualquer tipo de sal que você tem em casa. Nós vamos acrescentar 250 ml de água, tá? E vamos acrescentar 1 a 2 colheres de sopa de azeite. Eu tô usando aqui azeite de oliva extra virgem. Você pode usar óleo, qualquer tipo de óleo em casa. E aí, nós vamos acrescentar agora a farinha. A farinha de trigo, tá certo, pessoal? E aí, a medida é a mesma lá do copo. Aqui eu tenho 250 ml de copo, tá? Então, a gente vai colocar 3 copos, ou seja, 750 ml, ou gramas, né? No caso aqui vai ser gramas, de farinha de trigo, tá? Pode ser farinha de trigo branca, pode ser farinha de trigo integral, não tem problema algum. Aqui a gente pôs o primeiro, aqui o segundo, e agora o terceiro copo. 3 copinhos
de farinha de trigo. E agora, pessoal, é mão na massa, né? É misturar. Primeiro, vocês podem misturar isso daqui com uma colher, tá certo? Sem problema algum. E depois, quando não misturar mais com a colher, que vai ficar um pouquinho mais difícil, você mete a mão na massa e vamos sovar essa mistura aqui, tá certo? Então, ó, vai ficar dessa maneira aqui no início. Tá? Ó, agora já começou a ficar um pouco mais difícil de mexer com a colher. Aí, nós vamos tirar aqui o excedente da colher, tá? Deixar a colherzinha limpa. E agora é mão na massa, né, pessoal? Uma massa que fica bem legal. Não é difícil de fazer, como vocês estão vendo. Caso a massa fique muito grudenta na mão, vocês ponham mais um tiquito de farinha, tá? No meu caso aqui, eu vou botar mais um pouquinhozinho de farinha, não muita coisa, tá? Só pra ela desgrudar da mão e vão sovando essa massa. Quanto mais você sova, mais você desenvolve o glúten e mais fofinha fica a sua massa, tá certo? Então, aqui, ó, já tá dando ponto, tá? E daí, depois que der o ponto nessa massa aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma forma de pizza, tá? Untar essa forma de pizza e depois nós vamos abrir essa massa aqui com um rolo, tá? Então, nós vamos fazer esse procedimento aqui primeiro, até a massa ficar bem homogênea, totalmente uniforme, como vocês podem ver, ó, ainda tá grudando na minha mão, certo? Então, tá precisando um pouquinho mais de farinha. Então, você vai pegando de pouquinho em pouquinho assim, pra não acabar passando do ponto e deixando a massa muito seca, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos ter a nossa massa perfeita, olha. Como vocês podem ver, eu estou amassando e ela não está mais grudando na minha mão. Então, quer dizer que agora já está ok a nossa massa, tá certo? Então, ó que bonita que fica a nossa massa, ó, ela não gruda mais, ó, na minha mão. E agora, nós vamos untar a forma e esticar essa belezura aqui pra pôr pra assar. Então, pessoal, aqui temos nossa mesa já enfarinhada, nós temos a nossa massa aqui, tá certo? E como a massa de pizza não é uma massa que precisa crescer, então, pessoal, nós não precisamos deixar essa massa crescer, tá certo? Então, aqui com o meu rolo, tá? Eu vou, com a ajuda dele, esticar essa minha massinha aqui, tá certo? Então, você vai esticando aí bem legal pros lados. E aqui eu tenho já minha forma untada, tá certo? Deixa ela já ali a postos, pertinho de você, que assim que você esticar a sua massa, é fácil de já colocar na forma. Então, estique para todos os lados a sua massa, abra bem ela, não deixe ela muito fina, porque senão ela vai queimar e vai ficar dura, e também não deixe muito grossa, porque não é muito legal comer a massa muito grossa. Deixe com a espessura aí de... Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos assim, ó, pessoal. Não muito fina e nem muito grossa.
outra dica. Eu gosto de cortar essa minha massa aqui que eu abri em cima da própria forma. Tem gente que também faz assim, pega a sua forma e mede aqui, dá uma recortada e coloca em cima. É isso que eu vou fazer hoje. Vou dar uma medida aqui na minha forma, corto aqui o que sobrou. Às vezes pode faltar ali em algum canto e a gente preenche. Então, aqui eu vou retirar a massa excedente. E aí, vou passar essa parte aqui já recortada pra dentro da minha forma, tá certo? Então, aqui eu já tenho a forma. E agora, eu vou, pegar minha massa, como vocês viram, rasgou tudo, não deu certo. Segunda tentativa. Você pegue a sua massa, abra de novo e coloque direto lá em cima. É o que eu vou fazer agora novamente, já que a primeira não deu muito certo. Então, vou pegar, abrir a minha massa novamente. Sem medo de ser feliz, pessoal. É errando que se aprende. Então, a gente vai tentar novamente fazer o procedimento, tá certo? Abra bem sua massa, enfarinhe pra não grudar, tá? E bora abrir essa massa aqui de novo. E aí, eu vou mostrar essa outra técnica que eu faço, que ele ficou muito fino. Aí, o que que eu gosto de fazer? Abrir um pouco a minha massa, tiro a minha massa de cima da mesa, ponho a forma, e aí, eu gosto de abrir a massa dentro da própria forma. Por quê? Porque daí não tem o perigo dessa minha massa se rasgar como aconteceu ali da primeira vez. Então, você pode ir abrindo com os próprios dedos, né? A sua massa da pizza dentro da própria forma. E ir modelando conforme você quer. Não tem o perigo de rasgar. Não, provavelmente não vai dar errado, ok, pessoal? Então, o que sobrar você pode estar tirando com a faca, tá? Vocês estão vendo, né, que tá bem macia a minha massa. E aí, a gente, depois que abrir essa massa aqui, essa massa vai direitinho para o forno, tá? Por quê? Porque essa massa não é para crescer, é uma pizza, né? Não é um pão. Então, ó, corte aqui o excedente e modele aqui com as suas mãos. E vai ficar top. Você pode acrescentar na sua massa, além da farinha integral, você pode estar acrescentando farinha de linhaça, você pode estar acrescentando chia em grãos, para ficar uma massa mais nutritiva e saborosa. Tá certo? E aqui, ó, perfeito, ó, massinha já na forma. E nós vamos colocar a nossa massa a 200 graus no forno durante uma meia hora para pré-assar a nossa massa. E depois eu vou ensinar para vocês um recheio para colocar na nossa pizza. E é isso, pessoal, depois de meia hora no forno, esse é o resultado da nossa massa de pizza. Podia ser talvez um pouquinho menos assado, né? Mas vai do gosto de cada um, deixar um pouquinho mais morena, um pouquinho mais clarinha a massa. E agora é só colocar molho vermelho aqui nessa massa, o recheio que eu vou ensinar num outro vídeo pra vocês.
Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!